Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, o podcast da Alta Engenharia de Emoções. Olá, Estamos pessoal. aqui, eu e Priscila Carvalhinha, mais uma vez. Posso agora? Claro, fica à Foi mal. vontade. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos com uma convidada super especial no dia de hoje. Acho que vai ser um assunto que vai ser muito legal, vai trazer um monte de reflexão bacana. E eu acho que cada vez mais a gente tem trazido histórias legais e interessantes. Tem sido um privilégio, vai ser um privilégio ouvir a história da nossa convidada de hoje. Então, seja bem-vinda, Evelyn. Se apresenta pra gente. Obrigada, Edu. Obrigada, Pri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, meu nome é Evelyn. Sou mãe da Marina, esposa do Ricardo. Sou uma apaixonada por exercícios, gosto muito de correr. Esse ano vou fazer minha primeira, estava contando aqui pro Edu, né? Vou fazer minha primeira meia maratona no mês que vem, tô super animada. Então, sempre gostei de fazer exercícios. Trabalho em RH há 15 anos e no início do ano passado, em 2024, com 40 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E desde então eu venho compartilhando aí minha história, os aprendizados, tudo que eu passei através de lives, palestras. Primeira vez que eu estou participando de um podcast. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho aí sobre essa jornada, sobre os aprendizados e que a gente possa trocar aqui. Faltou uma coisa, mais uma apaixonada por açúcar. Aqui na sala, nesse momento, temos 4. Verdade, Edu. Bom, vamos lá, pra gente começar, vamos entender como que era a vida antes do diagnóstico. Eu costumo dizer, né, Edu, que quando eu recebi o diagnóstico, a minha vida tava... Gente, como a maioria das mulheres, né? A vida tava uma loucura, uma correria. Eu tava mudando de casa, eu tava mudando de área no meu trabalho, essa cobrança excessiva ali pelos exercícios, né? E hoje eu consigo perceber que eu tinha muito uma autocobrança ali de ser muito boa em tudo que eu fazia. Então, eu tinha que dar conta do trabalho, eu tinha que dar conta ali dos exercícios. E a minha vida tava literalmente no piloto automático. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu tive uma pausa ali, né? E aí eu tomei um susto, foi o primeiro momento, obviamente eu não esperava. E eu comecei a perceber que era muito mais do que uma agenda cheia, né? Era uma crença ali que eu tinha de que para você ser uma boa profissional, para você ser uma boa mãe, uma boa filha, você tinha que dar conta de tudo. Então, hoje eu vejo que nessa correria da vida, em muitas coisas eu acabei me perdendo ali da minha essência, né? E indo ali no piloto automático. E quando eu tive que desacelerar, eu consegui perceber muitas coisas ali que na correria não estava ali latente. Conta pra gente, então, assim, como é que foi o processo de desacelerar, eu acho que num primeiro momento, né? Porque, enfim, isso é uma das coisas que eu também falo muito, né? Eu brinco que a pausa é revolução, assim, né? Quando a gente se permite pausar. E aí eu acho que tem uma coisa, né? Às vezes as pessoas pensam numas pausas muito grandes. E eu acho que se a gente se permitir pequenas pausas também ao longo do nosso dia, sabe? Pra gente parar, respirar, sentir o nosso corpo, perceber como a gente tá. Eu falo muito isso nos processos de mentoria. Gente, só um check-in básico, assim, 1 minuto, sente o corpo, onde está tensionado, quais são as emoções, qual é o padrão mental. Isso já vai dizer pra você quem é, como você tá naquele momento, o que você precisa fazer pra se cuidar, né? Mas eu acho que é isso, a nossa mente, ela tá o tempo inteiro falando que a gente não tem tempo pra fazer isso. Não tem tempo, né? Então, acho que é sempre essa relação com o tempo que é um desafio. Então, conta pra gente como foi lidar com esse desafio de, nossa, agora eu tenho que parar, né? Como foi isso pra você? Enfim, como é que você conseguiu processar, elaborar isso, lidar com isso? Então, Pri, é perfeito assim, o ponto que você trouxe. Fiquei pensando aqui junto com você, né? E o que eu percebo hoje, principalmente ali falando das mulheres em si, eu percebo muito que as mulheres elas têm ali uma crença que precisa sempre estar cuidando do outro, né? E a gente acaba sempre se deixando para segundo plano. E é isso que eu estou dizendo, a gente sempre ocupa tempo ali com as coisas, com os nossos afazeres e esquece disso que você falou, das pequenas pausas, da gente parar, às vezes a gente recalcular a rota.
E é difícil, tá? Eu, quando converso sobre o meu processo, eu costumo dividir ele em 2 etapas ali, né? No primeiro momento, quando veio o diagnóstico, veio ali um processo de dificuldade até, de caimento de ficha, vamos dizer assim, né? De uma negação. Então, eu fiquei muito tempo ali achando que eu poderia levar uma vida normal. Então, gente, eu vou continuar fazendo exercício do jeito que eu tô fazendo, eu vou continuar trabalhando, me dá mais trabalho, que tá tudo bem, eu tô ótima. E era uma negação até que eu não queria parar. E no momento que a gente vai vendo ali que o obstáculo vai tomando uma outra forma, nesse meu caso, ali era uma questão do tratamento, eu fui vendo que eu realmente tinha que parar, né? Então, foi quando caiu a ficha e que eu falei assim, gente, tem que ter uma aceitação. Minha vida não tá normal, eu vou ter que parar. E aí, quando eu parei, eu me dei conta de muita coisa ali que eu estava fazendo nesse piloto automático. Só que não é fácil parar, que acho que é esse ponto. Quando a gente tem uma autocobrança excessiva, profissional, pessoal, o parar pra gente nesse primeiro momento é dolorido, ainda mais quando eu tô falando que eu tive um câncer com 40 anos, né, gente? Então, assim, a gente tá ali no auge de muitas coisas, né, acontecendo, eu com uma filha pequena, o trabalho performando. E aí você fica assim, gente, eu tenho que parar. Então, no primeiro momento é dolorido, mas depois você vai aprendendo, eu pelo menos fui aprendendo, não foi uma coisa rápida. Eu trabalhei nesse processo 7 meses, eu fui aprendendo ali a entender os meus limites, né? A entender que, não, eu não precisava estar em todas as discussões, eu não precisava estar em tudo, a todo momento, porque era a minha saúde em primeiro lugar. E aí foi assim que eu fui resgatando coisas que eu já gostava de fazer, que eu fui retomando projetos até que estavam parados. Não, é legal você falar isso, porque você falou disso, né? O meu corpo pediu, né? A situação pediu para eu parar, né? E é muito curioso porque, enfim, as pessoas já sabem agora que eu já acompanhei gestação, né? Porque já vai ter saído um episódio anterior. E eu falo isso muito com as mulheres, né? Porque quando a gente gesta, o nosso corpo entra num outro ritmo, literalmente. Então, assim, às vezes a nossa cabeça tá numa velocidade, eu brinco assim, e a cabeça tá numa velocidade, o corpo tá assim, né? Câmera lenta, o corpo não foi ainda, ele não chegou ali, a cabeça já chegou, já processou, mas o corpo ainda não. Porque o corpo tá maior, o corpo tá mais pesado, tem uma série de hormônios, tem uma série de coisas acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, né? O parar primeiro é essa escuta no sentido de o que eu dou conta qual é o melhor que eu posso entregar nesse momento. Não vai ser sempre o melhor de todos os momentos, porque a gente, enquanto ser humano, tem essa flutuação, a gente, enquanto mulher, tem essa flutuação em outros momentos da vida. A gente está falando de gestação, aqui a gente está falando numa questão de saúde, mas a gente também está falando do nosso ciclo. Então, mulheres que ainda, né, têm um período de ciclo menstrual, elas também vão vivenciar isso no dia a dia. Então, como eu dou o meu melhor em cada momento, entendendo primeiro o que eu posso oferecer de melhor naquele momento, né? Sem me bypassar ali, né? Sem passar em cima dos limites que eu posso ter. Então, acho isso muito legal, assim, de você trazer, porque eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que tem mais uma observação que a gente já falou isso em diversos contextos, né? Do contexto da masculinidade, no contexto de raça, no contexto de mães. A gente falou isso aqui em vários episódios, em vários contextos, mas que é a pressão com que a gente se enxerga, que você falou sobre a mulher se sente naquele lugar de que precisa cuidar, ao mesmo tempo que tem uma autocobrança muito grande com a carreira, e que quando você precisou parar, você começou a se conectar com o que você gosta. E eu acho que é um exercício que serve... É legal que a gente tenha falado isso em vários contextos, porque serve para todo mundo. Obviamente, em alguns recortes sociais com mais ou menos necessidades e urgências, né? Mas que serve para todo mundo, da gente parar um pouquinho e pensar, opa, o que sou eu que estou decidindo e o que eu tô aceitando que me imponham, o que eu tô fazendo no piloto automático, né? Perfeito, Edu. Pegando seu gancho, assim, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu até conversei com vocês anteriormente, a questão da autocobrança. A gente, às vezes, se coloca ali numa situação de que, obviamente, gente, vai ter um pedido ali do local que a gente trabalha. Hoje eu atuo numa grande empresa. Obviamente, você tem ali o que as pessoas vão te pedir.
Mas eu hoje percebo que a autocobrança era muito da minha cabeça. Sim. Então, eu sempre queria entregar tudo perfeito, tudo Sim. muito rápido, tudo. E eu mesmo pegava pesado comigo, né? Não tinha uma questão ali de entrega, mas a questão era muito da minha cabeça, né? Então, acho que é muito o que você tá trazendo ali, da gente tá sempre se autocobrando, né? E querendo ali dar sempre mais e melhor, e às vezes não parar para entender ali o momento, não entender o limite, né? E às vezes é um freio de mão, um obstáculo aqui, eu tô falando do câncer, mas tem vários outros obstáculos que faz ali você enxergar aquele momento, né? E acho que um ponto que você trouxe, Edu, só que eu vou falando, tá, gente? Eu vou falando, vou lembrando na hora. É isso. Mas você tá falando disso, a gente também tem muito ali, quando a gente tá nessa correria da vida e sem perceber, a gente às vezes segue alguns padrões que as pessoas... Às vezes nem tá na sua essência. As pessoas falaram pra você que aquilo é o ideal. Você Perfeito. seguir ali um caminho de carreira, ou a sua família, né? Ou alguém que trabalhou com você, que foi referência. E você foi seguindo ali no automático. E você, nessa correria, você não para pra pensar... Será que era isso mesmo? Uhum. Será que realmente eu queria fazer aquilo daquele Perfeito. jeito, naquela forma? E quando você para, que você se dá conta e começa a refletir. É isso, eu vou pelo mesmo caminho, eu vou continuar nesse caminho, eu vou por outro. O que eu posso fazer aqui para me motivar? E vai resgatando. Então, hoje eu tenho muito essa percepção, né? Sim. Eu acho que quando a gente pensa dessa maneira, é comum que as pessoas pensem nisso de uma maneira muito grande, né? Uma decisão de carreira, uma profissão, é ter filho ou não ter, é casar ou não casar. Mas às vezes é uma coisa tão pequena que pode tirar um peso tão grande. Eu queria dizer sim ou não para aquele convite que me fizeram. Exatamente. Eu queria estar ou não estar naquele ambiente. Exatamente. Eu queria falar isso ou não queria. Eu queria ter essa conversa ou não queria. É simples assim. É de coisas muito cotidianas, assim, muito básicas, né? Eu queria almoçar nessa hora, eu não queria. Eu tô almoçando porque eu estabeleci que é aquela hora e porque tem que fazer uma coisa depois e eu entrei nesse padrão de rigidez. Enfim, tem várias coisas que a gente pode trazer de formas muito simples, né? Quantas vezes a gente também não fala assim, querendo dizer não para não agradar o outro, e a gente não pensa no esforço que vai ter da nossa parte, né? Então, eu acho que também parar é pensar nisso, né? O quanto que eu tô cuidando de mim, o quanto que eu tô fazendo o que faz sentido com o meu propósito, com a minha vida, né? E não tô fazendo para agradar o outro. Então, a gente priorizar... Se eu não me engano, tem uma frase do Osho, eu não vou saber dizer ela exatamente, né? Mas se você não sabe dizer não, você não conhece o valor do seu sim, assim. E eu acho isso muito real, assim. Quando eu li isso, eu entendi, nossa, eu tô literalmente banalizando o meu sim quando eu falo ok pra tudo, enfim, né? E por conta do medo, do desconforto que eu vou gerar quando eu vou falar não, quando eu vou me posicionar pra algo que eu quero ou não quero. E aí eu acho que, fazendo um gancho, assim, né? Com relação a isso que vocês trouxeram, que é a coisa do parar e falar quem eu sou para além dessa imagem que eu criei para mim, né? De uma pessoa... ou, no nosso caso, assim, eu me conecto muito com essa coisa de ser mais fazedora, né? Então, essa coisa do fazer, do cuidar, de estar ali, de estar presente, de estar performando, enfim. Mas para outras pessoas podem ser outras questões, né? E quando a gente para nesse processo, a gente precisa silenciar um pouco o ruído externo, assim, tudo que está do lado de fora. E eu acho que muitas das vezes as pessoas falam eu não tenho tempo, mas eu acho que a maior barreira e o maior desafio, na verdade, é baixar o volume do lado de fora e olhar o barulho que está do lado de dentro. Porque isso requer um esforço gigante. E às vezes o barulho do lado de dentro já tá gritando e exatamente, não tá ouvindo. E na hora que a gente para ter que lidar com tudo aquilo que tá acontecendo, a gente tem que fazer muita faxina na casa, botar muita ordem na casa, e isso custa, né? Isso é um trabalho emocional, isso é um desafio que precisa, né? Que a gente precisa desenvolver essa musculatura. Então, eu acho que, na verdade, muitas das vezes a grande barreira é a coisa do tempo, mas no fundo, pra gente não sei se eu quero mexer nisso agora, né? Então, e é um ponto, né? Quando vem uma questão, assim, muito, muito marcante de uma doença, né? Ou algo... Por exemplo, eu vivi momentos muito marcantes com um transtorno de ansiedade generalizada que eu vivi. A gente não tem muita escolha, assim, né? A vida fala assim, então agora, meu bem, vamos sentar aqui, tomar um chá com problema e vamos conversar. Entendeu? Não tem, né? Não tem essa possibilidade. Então, eu acho muito bacana, assim, isso tudo que você tá trazendo, porque faz muito sentido pra mim dentro da construção daquilo que eu venho
enfim, pessoalmente desenvolvendo enfim, né, tentando expressar isso através do trabalho que a gente está fazendo. Eu acho, né, Pri, também, te ouvindo, o que eu lembro que a gente está falando muito do não falar não, né? Mas também entender ali o que antes a gente falava não e que quando a gente passa por um obstáculo a gente vê que é fundamental para que a gente se divirta e tenha um lazer. Porque hoje a gente vive muito ali, né? Mais em casa, é diferente. Eu sou de uma geração que não era, mas hoje a gente vive ali muito em casa. E eu falo isso, no momento que eu estava em tratamento ali, que eu estava com a imunidade muito baixa, eu senti muita falta dos meus amigos, né? De estar próximo das pessoas que eu amo, da minha família. E aí, quando eu saio disso, eu me conecto e hoje em dia, quando me fazem um convite, gente, vou confessar aqui, assim, antigamente eu às vezes falava que não, porque eu tinha alguma coisa mais importante para fazer, ou tinha algum evento, mas hoje em dia eu repenso mais e eu tenho feito mais esses movimentos, porque às vezes a gente diz um não, mas depois que a gente vai e experimenta, poxa, ainda bem que eu fiz. Sim. Então hoje eu tenho me conectado mais com as pessoas que eu gosto ali, com as pessoas que eu quero ter por perto, porque isso me fez muita diferença ali. Legal você trazer isso, né? Porque eu acho que é uma relação com o tempo mesmo. O tempo que a gente tem, o quanto de tempo que a gente dedica para cada coisa e perceber o quanto cada coisa literalmente é cara, né, pra gente, assim. É algo que é importante. E eu acho que um dos pontos que talvez as pessoas tenham mais dificuldade, a gente ainda não percebeu isso, acho que com total profundidade, essa relação com o tempo, né? Porque quando a gente tá num emprego, por exemplo, as pessoas não estão contratando você, elas estão contratando o seu tempo, assim. Eu acho que a gente já falou isso em outros podcasts, não tenho certeza. Sim, a gente falou quando falou sobre remuneração. E assim, é o seu tempo, né? Sim. Por quê? Porque para fazer aquele trabalho precisa de X tempos. Então, assim, vão ser tantas pessoas trabalhando naquilo para poder cumprir aquilo. É sobre o seu tempo. As pessoas estão comprando o seu tempo. Então, assim, para quem você tá vendendo o seu tempo? Para o que você tá gastando o seu tempo, né? Porque como você falou, pode ser que isso aqui é importante, é urgente, aquilo vai começando a tomar teu tempo, tomar a sua agenda, e você vai tentando encaixar no que sobra, mas a gente é para viver no que sobra ou é pra gente ter momentos nos quais, ou não, agora esse aqui é o momento de priorizar fazer um exercício físico, esse aqui é o momento de priorizar estar em contato com a minha família. E aqui é o momento de priorizar o meu trabalho. E tá tudo bem, para as outras coisas eu vou falar, não, olha, agora é o momento que eu sinto que é importante eu priorizar o meu trabalho. E como é essa relação com o nosso tempo, né? Literalmente com a gestão do nosso tempo para além de questões de performance de trabalho, né? Perfeito. Bom, acho que já deu pra gente entender um pouquinho do impacto emocional do diagnóstico, mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo e também do tratamento, né? Eu acho que é importante a gente tocar, sim. Então, o diagnóstico foi um susto, tá, gente? Eu nunca pensei, sempre falo isso, eu nunca pensei que eu ia receber uma notícia dessa. Se você olhar o meu contexto, eu não tenho ninguém na minha família com histórico familiar que teve algum tipo de câncer. Eu sempre fui uma pessoa, não estou falando agora que eu comecei a correr, eu sempre fui uma pessoa com uma vida muito ativa, sempre fiz exercícios. Eu estava amamentando na época, eu tenho uma filha pequena, na época minha filha tinha ali 2 anos, eu estava amamentando, e o que a gente sabe que previne ali Sim. a questão do câncer de mama, né? Então, pelo histórico, você nunca pensa que vai receber um diagnóstico desse, né? Sim. E, de repente, veio ali o diagnóstico, né, como positivo. Então, assim, os primeiros sentimentos que eu costumo falar muito, primeiro é o susto, né? Não tem como. Então, câncer, como assim? Então, quando eu comecei a falar de câncer, eu abria falando assim, gente, como assim câncer, eu? E as pessoas que conviviam comigo falavam assim, você é uma pessoa que eu nunca achei que fosse passar por isso, né? Então, foi o susto. Um segundo momento veio um medo, gente, e aí a gente se dá conta de um medo, a gente se depara com uma finitude da vida e o medo de não acompanhar a minha filha crescer. Então, esse foi o meu primeiro medo, uma filha de 2 anos ali começando uma vida. Desculpa se eu me emocionar em alguns momentos, eu espero que não aconteça. Mas eu falo que também é um medo que depois se tornou a maior força, porque depois ela se tornou minha maior motivação. Então, isso vai se transformando também, os sentimentos. E a culpa, né? A culpa também, as mulheres se sentem muito culpadas, mas eu me culpei durante muito tempo por não ter dado atenção à minha saúde, tá? Eu botei ali, eu estava fazendo um acompanhamento semestral do meu nódulo, e eu tinha que ir para um segundo acompanhamento, eu já tinha feito o primeiro, e eu me lembro muito bem que eu deixei, assim, o meu
atestado do lado de onde eu trabalhava, né? Para fazer ali no mês que era para ser feito. Só que eu ia lá, passava um dia, passava outro. E eu me lembro muito bem, gente. Eu todo santo dia olhava e falava, mais um dia. Esqueci de marcar, amanhã eu marco. Mais um dia, esqueci. Nessa foram 5 meses de atraso. Né? Então, quando você recebe o diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é, não acredito que eu atrasei 5 meses uma coisa que era tão importante para mim. Né? Por que eu me deixei para trás? E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu fui lá na onco, né? E aí ela trouxe o tratamento como um todo, né? Que eu ia passar pela quimioterapia, que eu ia passar pela radioterapia. Um tratamento muito extenso até hoje. Eu estou fazendo procedimentos, né? Desde o início do ano passado. Ainda tenho mais um para completar essa trajetória, mas é o final. Então, você se prepara, né, gente? Porque ninguém está preparado. De alguma forma, você tem conhecimento do que vai acontecer. Agora, o que eu não tinha noção, e que eu costumo dizer que doeu muito para mim, foram as dores emocionais, que é isso que eu tô falando dos sentimentos. A gente não tem noção da montanha-russa que é. Eu não tinha a menor ideia da montanha-russa que é. Desde o diagnóstico até hoje, né? Eu digo assim, porque o pós também tem um emaranhado de pensamentos ali. Então, assim, eu passava por todas as questões. Eu tive muita vergonha, gente. Para mulher é muito difícil, para aparência, né? Então, vergonha de como eu estava fisicamente, que é o que as pessoas mais percebem, né? O que está dentro as pessoas quase não percebem. E que dói muito também. Uma tristeza de falar assim, nossa, está acontecendo isso comigo? Por que comigo, né? O medo do tratamento não dar certo. E assim a gente vive uma montanha-russa. Fora que a gente tem a química ali do tratamento, que é uma questão que traz muito lapsos de memória. Eu chegava, às vezes, em reunião, que eu queria falar uma frase. A gente teve casos em reunião que eu esqueci 3 vezes. Gente, calma que eu vou falar. Aí, quando a pessoa parava, eu esqueci. Aí, de novo, esqueci. A gente tem realmente esses lapsos de memória, né? E a questão também da oscilação de humor. É químico. Então, às vezes, eu tinha uns rompantes, assim, que foge ali de tudo que eu sempre fui, né? Então, ter que lidar com essa turbulência, essa montanha-russa de sentimentos é o mais difícil para mim, né? No meu processo, foi o mais difícil ali. Então, a gente tem que cuidar muito da saúde mental. Sim, eu acho que é o que a gente vai falando também já em outros episódios, que a gente não aprende a lidar, né? A gente aprende a controlar e quando tem uma diferença muito grande, como é que funciona o controle? Não funciona. A gente tem que lidar, não tem outro jeito, né? Sim. Eu acho que te ouvindo, assim, a pergunta que me vem é, né, tem todo esse contexto interno que você falou, né, e das dores emocionais, dessas variações emocionais, que é uma coisa que a pessoa vai precisar também passar pelo processo dela. Mas a grande pergunta que fica me batendo aqui, tá, mas e como é para as pessoas que estão próximas, né? O que você pode dizer, assim, no sentido de como abordar a pessoa, como conversar com a pessoa, como estar presente para a pessoa, né? Porque eu acho que isso também ainda é uma dificuldade grande. A gente, no episódio anterior, estava falando também de alguns tabus, a gente estava aqui, né, falando da questão de parentalidade, a gente falou de sexualidade, de transmasculinidade, então... e eu acho que, no final das contas, uma questão de um diagnóstico de um câncer, por exemplo, é uma coisa que as pessoas ficam meio assim, né? Elas, será que eu falo? Será que eu pergunto? Será que eu me ofereço, né? Pra ajudar, pra conversar? Então, é legal poder ouvir de uma pessoa que passou por essa experiência e falar, gente, então, né? Como é que funciona? O que eu gostei quando as pessoas fizeram comigo? O que não foi tão legal, né? Então, eu te ouvi nesse sentido para que as pessoas também saibam lidar um pouco melhor com isso, né? Porque ainda assusta muito, né, a palavra câncer. Apesar da gente estar aí avançando no tratamento, tendo aí altos índices de cura, ainda assusta. Então, Pri, eu fico pensando que cada pessoa tem um processo, né? Quem tá ali em casa passa junto, gente. Não tem... Eu tive um marido, graças a Deus, super parceiro, que passou todos os momentos ali comigo. Foi muito companheiro, mas ele viveu o câncer comigo. Não tenho como dizer outra palavra. O que serviu para mim, eu fiquei uma pessoa altamente carente. Não tenho a menor vergonha de falar isso. Então, o que servia para mim era as pessoas virem me perguntar, né, como que eu tava, vir com um gesto de carinho, né, uma empatia. Isso para mim foi muito... E a gente percebe esse medo, né? Em alguns contextos que eu participei, tiveram pessoas que depois, já no final do ano, quando já tinha passado ali, eu estava curada, vieram falar comigo... Olha, quando eu fiz ali um post no LinkedIn, enfim, as pessoas vieram falar comigo assim, poxa, que bom que você está falando, porque eu passei por você e eu não sabia como abordar,
E ainda um estigma, e eu vou falar pra vocês. Eu, outro dia, me deparei com uma pessoa e eu senti vontade de falar e eu mesmo fiquei com medo, porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir. De repente, não é porque pra mim foi bom ali um acolhimento, que uma outra pessoa, porque a gente não sabe. Cada tratamento, cada diagnóstico é de um jeito. O que serviu pra mim foi esse, o carinho das pessoas, as pessoas estarem por perto, me acolhendo, sabe? Dando uma palavra de carinho. Então, isso pra mim foi essencial. E força, né? As pessoas estavam comigo ali, graças a Deus, isso é muito bom também da gente perceber que ao longo da nossa vida a gente faz relações ali, eu fiz boas relações, né? Então você parar e perceber assim, gente, eu tenho uma amiga de infância que me acompanhou a minha vida inteira. Então, já falei pra vocês, gente, desculpa se vier um choro, enfim, uma emoção. Mas eu falava isso, estavam ali minhas primas na contagem regressiva comigo, vamos lá, só falta um trecho, tá acabando. Isso pra mim foi primordial para que fosse mais leve, sabe? Ver as pessoas torcendo, as pessoas perguntando e me dando carinho, enfim, amor. É bem emocionante, assim, te ouvir, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que deve ser um tanto assustador, nesse momento você para também pra ver e falar assim, nossa, o quanto de gente também gosta de mim, né? Então, pelo menos é como eu te escuto, assim, né? Como chega aqui pra mim de, nossa, que legal, assim, no sentido de poder também, ao mesmo tempo, tirar alguma coisa positiva, né? De perceber, nossa, tem um monte de gente que tá aqui junto comigo, né? E que talvez em outros momentos nem tenham tido tanta oportunidade de demonstrar esse carinho, né? Então, acho que também fica pra gente um pouco de aprendizado, né? Pra gente não deixar pra demonstrar pras pessoas só nessas horas, né? Da gente, de fato, tá presente, o que a gente puder dar de reconhecimento, de palavras de motivação, de reconhecimento do quanto aquela pessoa ou é importante, ou quanto ela faz alguma coisa que a gente, né, de fato, acha legal, enfim. Eu acho que são movimentos importantes, né, pra gente cultivar isso nos outros. E falta... Eu acho que é isso. A gente vive numa sociedade que tem muita pressa. E falta isso, né? Falta a gente parar um pouco, pensar, respirar e falar, pera, sabe? Deixa eu ser grata a essa pessoa aqui que, cara, tá disponibilizando o que ela tem de mais precioso pra mim, que muitas das vezes é o tempo dela de responder uma mensagem, de estar presente, de me ajudar a resolver um pepino, sabe? Então... Eu acho que a gente ainda não se conectou totalmente com isso, né? E cada um vai ter a sua barreira, porque às vezes a gente tem uma vulnerabilidade, a gente tem medo dessa conexão emocional e aí a gente precisa fazer esse trabalho interno. Outras porque a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir, então a gente fica meio assim. Outras porque as pessoas falam, ai, nossa, isso é muito piegas, e aí eu vou ficar, né, do tipo, falando um monte de coisa pra pessoa, como é que a pessoa vai receber? Mas eu acho que, no final das contas, enquanto ser humano, todas as pessoas gostam de se sentir reconhecidas e pertencentes. Isso. A gente, enquanto ser humano, faz parte da nossa constituição, assim, né? E até hoje eu acho que não teve nenhuma pessoa que eu tenha genuinamente feito um elogio, né? Feito algum tipo de movimento de valorização com essa pessoa, que ela, do tipo, tenha reclamado e falado, nossa, mas que coisa, né? Então, assim, na real, todo mundo, por mais que sinta vergonha... em algum momento vai gostar de receber isso, né? Então, acho que é um trabalho pra gente pensar de não deixar ser só nessas horas, né? Que a gente possa dedicar, de fato, tempo pras pessoas, porque é o que a gente tem de mais precioso. Eu amei essa sua fala, Pri, e eu tenho pensado muito nisso, né? A gente vive aí numa era de muita entrega e pouca presença, né? Às vezes a gente faz ali várias coisas ao mesmo tempo e você não tá... Você tá doando o seu tempo, mas de fato você não tá presente naquilo, né? E você vê exatamente que a pessoa tá conectada com você, tá dando atenção. A gente estava falando um pouquinho disso aqui antes de começar, né? Você vê que as pessoas estão dando atenção para você, faz toda a diferença, né? E não tá nessa correria. E é legal você falar isso, né? Porque isso me conecta com o meu diagnóstico de depressão, que eu tive há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos. E é exatamente isso, sabe? Acho que quando a gente tá na depressão, a gente se sente muito sozinho. Então, tem uma coisa de... a sensação de que, cara, na real, eu não faço diferença na vida de ninguém. As pessoas não vão sentir falta de mim, né? E esse era o pensamento que me vinha. E aí eu me lembro exatamente isso. Eu me lembro que eu tava nesse movimento, tinha acabado de receber o diagnóstico, comecei a fazer o tratamento e tudo mais...
E eu resolvi me arriscar. Eu falei com uma amiga, eu falei, cara, eu vou num evento falando sobre mulheres. Ia ser no CREA, eu falo com a Ana Paula todas as vezes sobre isso. Ela ficou super emocionada quando eu falei a primeira vez, que eu fui dar um depoimento no Setembro Amarelo, né? Pra falar sobre isso. E aí eu falei, cara, pô, beleza, vamos no CREA, é um lugar que eu já tô acostumada, vai falar sobre um programa de mulheres, vai ser uma palestra e tudo mais. É um lugar, né, que razoavelmente, pra mim, eu tava numa zona de conforto ali. E aí eu fui conversar com a Ana Paula, falei, nossa, gostei super, e fui falar com ela. Ela tinha, enfim, falado alguma coisa e, literalmente, o fato dela parar e me ouvir fez toda a diferença. Eu lembro até hoje, eu parei, eu saí do evento, eu tava, tipo, exausta, porque era um movimento gigante, assim, né? Fazer isso, de me expor e tal. Eu tava bastante funcional na minha vida, mas a questão das relações, pra mim, tava muito difícil. Em especial com pessoas que eu não tinha relação, né, próxima, né? Eu não tinha algum tipo de intimidade. E aí eu lembro de mandar mensagem pra minha amiga e falar, cara, eu consegui falar com uma pessoa, do tipo, sabe? E é isso literal, você não sabe o quanto você vai tocar a vida de alguém, porque você literalmente resolveu parar 5 minutos do seu tempo pra ouvir com presença. Exatamente. E com carinho, assim, não ser aquela coisa, sabe, eu não sei com quem eu tô falando, não ser utilitário, sabe? Eu vou falar com essa pessoa porque eu tenho interesse nela, porque eu sei que ela vai me oferecer alguma coisa, ela vai me abrir uma porta. Não é sobre isso, sabe? É sobre o outro ser humano que tá ali. E a gente não sabe, literalmente, o quanto a gente vai tocar a vida de alguém. A gente não sabe, porque a gente olha para as pessoas e muitas vezes a gente não sabe quais são as batalhas internas que essa pessoa vive, sabe? Não sabe mesmo. Então, assim, é muito real, né? É muito real isso. Estar presente para falar com alguém e ouvir verdadeiramente aquela pessoa pode ser aquilo que vai motivar aquela pessoa, que vai dar um ânimo, que vai, enfim. E como tem sido complexo, né? Só pegando o gancho que eu fui num congresso semana passada e eu vi uma palestra exatamente falando sobre isso, presença, né? E a pessoa fazia essa seguinte reflexão, que ela estava num cruzeiro, né? E aí tava o marido lá com a esposa no cruzeiro, num jantar, e ele o tempo todo no celular, né? Então, assim, você escolheu estar naquele cruzeiro, você escolheu estar com aquela pessoa, mas você não está presente ali naquele momento. E quantas vezes a gente vê isso, que é um pouco do que você está trazendo, né? Às vezes a pessoa está parada ali olhando pra gente, mas ela não está presente naquele momento. Então, quando você vê que você faz a diferença, tem sido muito bom esses movimentos que eu estou fazendo, assim, essas lives, essas palestras, tá aqui conversando com vocês, também contando um pouquinho da minha história, vendo as pessoas se conectarem com aquilo. Porque é isso, eu trago câncer, mas as pessoas têm obstáculos na vida, né? Não é só o câncer. Vocês mesmo trouxeram, que outras pessoas trouxeram outras vertentes. Sim. E que a gente acaba chegando na mesma solução ali, né? O que a gente está falando. É que a presença faz a diferença, e por aí vai. Então, obrigada até por compartilhar essa história. Uma pequena correção. Traz o câncer, não. Você traz 15 anos de experiência, traz um monte de coisa. Edu. E também uma história de vida que inspira muita gente. Não traz o câncer, não. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você falou disso do obstáculo, né? E aí, enfim, eu assisti sua palestra falando sobre o câncer e eu achei muito legal o viés que você traz dessa percepção do obstáculo, de como lidar com o obstáculo, como isso, do tipo, o câncer sendo um obstáculo, como você conseguiu elaborar isso e, enfim, trazer isso como inspiração para outros obstáculos da vida que naturalmente vão acontecer, maiores ou menores, mas a vida é sobre isso, né? Exatamente. Aí ela vai trombar na gente de vez em quando e a gente vai precisar aprender com isso. Então, fala um pouquinho, assim, do que você, enfim, experienciou dentro desse processo. Então, quando eu recebi o convite para essa palestra, o tema da palestra era como conciliar maternidade, trabalho e vida pessoal junto ao câncer. E eu fiquei pensando um tempo assim, como que eu vou falar isso? Eu falei, gente, não tem como falar isso, porque realmente eu não consegui conciliar, né? Eu não consegui mesmo. Eu entendi que ali naquele momento eu tinha que derrubar ali alguns pratinhos, algumas coisas ali naquele momento. E aí, é exatamente isso. E quando eu comecei a refletir e montar ali o que eu ia falar, eu comecei a pensar, gente, no meu caso foi um câncer, mas tem mulheres que têm burnout, né? Mulheres e homens, gente, passando ali por burnout, que a gente tanto fala. Tem ali questões que você trouxe, né? A sua questão de depressão, crise de ansiedade. Então, assim, na minha concepção, sempre que a pessoa
não é somente um câncer. A pessoa, quando está passando por um obstáculo ali, ela vai paralisar a vida dela e vai retomar de uma outra forma. Eu disse, não foi o câncer que me transformou, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falarem que o câncer... Na verdade, foi a pausa que eu dei, o freio de mão que eu tive que puxar na minha vida e eu não voltei como eu estava antes, né? Porque a gente, quando para, a gente repensa em muita coisa, né? E o que eu quero, de fato, daqui para frente. Então, por isso que eu trago a questão que qualquer obstáculo que a gente passe, que a gente tenha que puxar o freio de mão, a gente vai ter ali essa questão de repensar nossas crenças, o que é muito difícil. Eu estou mudando algumas crenças, mas é um processo, não é... vou mudar essa crença aqui e acabou. Não, é devagar. Então, e você vai entendendo ali como que você quer se posicionar daqui para frente, né? Então, eu acho que serve para qualquer obstáculo, né? E são camadas, né? Porque isso você falou, né? Das crenças, assim, às vezes... Você se depara com uma forma de pensar, uma forma de perceber a vida. Você fala, nossa, é sobre isso, legal. E aí você vai elaborando sobre isso. Mas aí daqui a pouco acontece um outro negocinho aqui. E aí se você vai aprofundar, vai olhar, você começa... então essa é outra perspectiva da mesma coisa. E às vezes até no sentido contrário, né? A gente tem uma crença e a gente, por algum motivo, entende que a gente precisa quebrar essa crença. E aí acontece uma outra coisa e a gente vê, opa, aquilo ali estava certo. Isso de alguma forma me potencializa, Exatamente. né? Então é esse processo verdadeiramente de construção, né? Não tem uma coisa que é... E isso eu falo muito, porque a gente também dá nessa fórmulas rápidas, coisas que do tipo dão resultado para ontem. E você fala, não, se você quer de fato um processo, né? Alguma coisa que dê um resultado profundo, é sobre processo. Sim. É sobre... Não tem mágica, não tem uma coisa que você vai sentar, uma terapia mágica, um tratamento mágico, um processo mágico, que é do tipo, faça isso em 6 dias, em 1 semana, em 1 mês. Não, às vezes vai ser um trabalho da vida. E tá tudo bem, é o trabalho da vida. O pontual não resolve, né, gente? Tem que ser uma constância. E nem o processo terapêutico é assim, né? Nenhum processo... O processo de tratamento de câncer não é assim, a natureza não é assim, tudo tem o seu tempo de desenvolvimento, né? Tem um tempo de um processo que precisa se dar e acontecer para que algo se desenvolva, cresça, enfim. Então, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é você estar disposto. Eu acho que como você falou, né? Eu acho que ninguém pode estar preparado. E muitas das vezes as mulheres, eu vou fazer um paralelo com a maternidade aqui, né? Por esse processo de preparação. Às vezes algumas mulheres quer engravidar, então mas eu não sei se eu tô preparada. Eu falo, mas você não vai ter preparada. Porque você não sabe como vai ser a sua gestação, você não sabe como vai ser o parto, você não conhece essa criança, porque enquanto ela tá dentro da sua barriga, você tá idealizando um bebê que tá na sua imaginação. Depois que esse bebê nasce, é outro bebê. Então a gente nunca vai estar preparada, mas existe uma disposição. Você tá disposta a viver isso? Né? E aí... Cara, beleza, eu tô disposta, significa que eu vou ali, eu vou parar, eu vou olhar, eu vou perceber, eu vou viver. Então, acho que uma parte do processo também, né? Você falou dessa coisa da negação, é um primeiro momento de não, eu vou dar conta, mas na hora que a gente para, falar, pera, como eu me coloco à disposição para vivenciar isso e vivenciar os aprendizados que isso vai carregar junto comigo, assim. E não é estar pronta, mas é estar disposta a viver aquilo da melhor forma que você pode viver e aprendendo e tirando o melhor que você puder daquela situação que... Às vezes é difícil, mas é isso que você falou, vai te transformar de alguma forma. Algo que ficou latente pra mim, assim, é que a gente realmente não tem controle do que vai acontecer com a gente, né? Do que é externo, mas a gente tem o controle de como que a gente vai reagir a uma situação, né? Então, o que eu tô trazendo aqui, assim, até pra gente falar mais o da saúde mental, quando você tá num processo desse, você ter ali um autoconhecimento sobre o que te faz bem, para que no momento que eu falei aqui de triste, com medo, você entender ali o que vai, de alguma forma, te aliviar daquela situação, é maravilhoso, né? Eu falo aqui do exercício o tempo inteiro, gente. Eu levanto a bandeira mesmo porque eu gosto. Mas foi algo que nem no tratamento oncológico eu parei. E, óbvio, eu fui entendendo meus limites, né? Que é o que a gente está trazendo. Não ia pegar o mesmo peso, não ia correr os mesmos quilômetros, e eu não ia ficar frustrado por isso. O simples fato de eu já estar ali fazendo o que eu gostava, para mim, já era uma vitória, né? Romper a barreira da vergonha, e eu ia malhar mesmo, gente, com touquinha, sem sobrancelha, sem cílios, porque eu falei...
eu quero... E aí eu acho que você pensa... Gente, a gente vai falando uma coisa e vai conectando na outra. Mas aí eu acho que você também para de pensar um pouco no julgamento dos outros. Perfeito. E você começa a perceber... Porque às vezes as pessoas falavam pra mim assim... Gente, você tem coragem, né? Falei... Tenho, porque eu quero me fazer bem. Se eu não for ali, porque eu sabia que os exercícios ali estavam conectados à minha autoestima, a melhora da autoestima e a melhora até de controle de peso e algumas coisas ali voltadas até para o tratamento. E se eu ficasse com vergonha de ir ali fazer o meu exercício, então eu falo muito sobre isso, eu ia estar me punindo, né? Gente, vamos lá. E eu sempre falo isso. As pessoas vão julgar em qualquer momento que você esteja na sua vida, né? Então, se você se preocupar com isso, você tem que estar muito seguro de si, mesmo e falar, não, vamos embora, eu vou fazer o que me faz bem, porque primeiro eu vou pensar em mim, né? E não é um egoísmo, é uma responsabilidade, é uma questão de querer se priorizar. Então, tanto o autoconhecimento quanto a saúde mental também me ajudou muito ali a me conectar e passar, reagir isso de uma forma melhor. Eu acho que o conselho serve para todo mundo que tá assistindo, né? As pessoas vão te julgar por N motivos e que pena para elas. Porque você se privar de fazer alguma coisa que é benéfica para você, pelo simples fato de uma outra pessoa olhar e fazer qualquer tipo de percepção com relação a você, no final das contas, é você literalmente se privar, é você deixar de fazer algo na sua vida que vai te provocar algo positivo, né? Então, assim, é um processo, né? A gente precisa olhar para as nossas emoções, né? E trabalhar isso dentro da gente, mas, de fato, quando a gente vai olhar dentro de uma perspectiva, eu só tenho essa vida e eu vou chegar lá no final e falar, nossa, eu deixei de fazer várias coisas que eram boas para mim, que literalmente iam ter um resultado positivo, que isso está trazendo do exercício físico, porque alguém do lado de fora talvez vá me julgar, porque na verdade a gente nem sabe o quanto isso é um julgamento, ou quanto isso literalmente pode ser também um processo de motivação. Porque, às vezes, ela vai encontrar uma pessoa, você vai falar, ela vai e fala assim, nossa, mas eu vi uma pessoa malhando, né? E o quanto isso vai virar um processo de motivação para o outro e falar, peraí, né? Então, assim, eu acho que no mesmo tanto que tem pessoas que julgam, acho que a nossa cabeça acaba focando muito no negativo. Com certeza. E a gente precisa entender que, eu tenho duas opções de olhar. Ou eu tenho a opção de fazer isso e achar que as pessoas vão me julgar, ou eu tenho a opção de fazer isso, cuidar de mim e pensar minimamente para as pessoas que estão passando pela mesma situação que eu vou servir com algum nível de motivação de vai também, vai no seu tempo, vai no seu ritmo, vai da forma como você tá, mas faz, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu recebi o meu transtorno de ansiedade generalizado, isso foi em 2010. A gente falava muito pouco. Eu não era nascido ainda. Não era. Agora você já pode Acabando fazer... com a gente aqui, né? Agora você já pode fazer essa piada, porque eu já dedurei a sua idade, então tá tudo bem. E assim, eu realmente, assim, o mínimo que eu podia fazer nessa época era conversar com as pessoas. Então, assim, muitas das vezes as pessoas tinham preconceito com a questão do psicólogo, do psiquiatra, Perfeito. de ansiedade. E eu comecei a falar, gente, desculpa, mas não, vamos conversar sobre isso. Eu sou uma pessoa que passei por um processo de tratamento de ansiedade com um psiquiatra, com tarja preta, tirei, botei, fiz. Então, assim, é importante, né? Eu falei, o mínimo que eu posso fazer é engolir a minha vergonha, porque se tivesse alguém do meu lado que tivesse falado pra mim que aquilo que eu sentia tinha uma explicação, porque eu passei por vários médicos que não sabiam dizer o que eu tinha. E eu falo, cara, eu vou morrer, porque nem os médicos sabem o que eu tenho. Eu, tipo, vou morrer. Legal. Aí virou um pânico, porque eu falei, ninguém pode me ajudar. E minimamente, se tivesse alguém do meu lado que pudesse falar sobre e, né, falar, não, eu vivenciei isso também, eu experimentei isso também, acontece. Então, é uma escolha. Como é que eu escolho encarar essa situação? Se eu vou me limitar pela visão dos outros, que muitas das vezes podiam virar e falar, nossa, Priscila, né, vamos combinar, a pessoa é maluca, porque, né... E não, tinha um monte de gente que depois vinha falar comigo, falar, nossa, que legal que você falou sobre isso, porque eu também passei por isso, e eu nunca contei pra ninguém, porque eu prefiro não falar, porque eu não sei como vai ser o julgamento das pessoas, eu tenho medo de como vai ser isso dentro do trabalho, como eu vou ser julgada por ter passado por uma questão de saúde mental. Então, muita gente não falava, muitas vezes não, e até hoje ainda né, eu faço esse movimento. Então, eu acho que é isso que você tá falando.
tem uma coisa da limitação de, cara, eu vou me limitar por aquilo que vão fazer, ou eu vou fazer alguma coisa que é boa pra mim e vou aproveitar e vou enganchar e vou usar isso pra motivar quem tá perto, assim, né? Pois é, e a gente sente um orgulho, né, Pri? Assim, eu também, quando eu abri o Instagram, não cheguei a falar sobre isso, mas eu no meio do processo, quando eu resolvi dar uma pausa, eu abri um Instagram e eu no início do processo falava assim, gente, jamais eu vou postar nada no hospital. Eu falei pra uma amiga minha, você nunca vai me ver postando. E aí, quando eu voltei, e a escrita pra mim é terapêutica, tá, gente? Sou formada em jornalismo, apesar de trabalhar em RH, eu gosto muito de escrever, gosto muito de me comunicar com as pessoas. E quando eu comecei a escrever, eu vi que de alguma forma aquilo era uma cura pra mim. Sim. E quando eu abri o Instagram, é exatamente isso que você está falando. As pessoas começaram a me seguir, começaram a... Que bom, vai lá, pô, é isso mesmo. E aí, quando eu ia pra academia, eu senti esse baita orgulho. Gente, olha o que eu tô passando, mas eu ainda tô tendo força para vir aqui desse jeito. Mas e não era um olhar, né? E é muito a maneira como você pensa. Não era um olhar de, poxa, coitada de mim, que tô... Não, era um olhar muito de... Gente, que orgulho, eu tô conseguindo levantar da cama, mesmo sem a energia que eu tinha, mas eu tô vindo aqui fazer as coisas. E aí a gente começa a olhar mais pra gente, né? Você tá falando e eu tô conectando aqui, que a gente lá no início começou a falar disso, né? Que às vezes a gente vai levando a nossa vida moldada pelo que os outros querem e a gente não pensa na gente. É a mesma coisa que acontece agora, né? Às vezes a gente tá querendo ali agradar os outros, pensando no que os outros vão pensar e esquece de agradar a gente. A nós mesmos, né? Então, acho que tudo ali está conectado. E você trouxe um outro ponto que eu queria resgatar, que você falou da questão do autoconhecimento ali, né, em algum momento, falar o que me faz bem. E aí eu acho que tem duas coisas do autoconhecimento, né? Que é, primeiro, o que me faz bem. E o segundo é conseguir olhar para dentro e falar, pera, agora eu preciso parar e fazer alguma coisa que me faz bem. Né? Porque é isso, a gente precisa saber qual é o momento onde a gente também precisa fazer uma intervenção pela gente mesmo. E são intervenções simples, são coisas simples. É uma escrita terapêutica porque eu gosto e agora, cara, eu tô me sentindo sobrecarregada e se eu não fizer isso, isso vai despejar em alguém. No meu caso, eu gosto de tomar banho com cheiros e com textura, e legal, vai tomar seu banho, vai passar seus sais, não sei, sabe? Faz uma respiração, ouve uma música que você gosta. São, literal, pequenas coisas. Eu falo, gente, a gente não... É outra brincadeira que eu faço, que a gente não deixa de escovar o dente porque a gente vai no dentista. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esses autocuidados diários e autocuidado mesmo no sentido de como é que eu paro... Como é que tá meu corpo, o que eu posso fazer de pequenas ações no meu dia que são, né, coisas que eu gosto, que vai me trazer algum nível de prazer, seja porque eu vou para uma academia que eu vou fazer 1 hora e eu tenho disponibilidade de fazer 1 hora de um exercício físico, mas nesse dia quando eu não tenho, como é que eu faço? Eu posso fazer um escalda-pé de noite? Eu não sei, existe uma infinidade de coisas e que cada um gosta e que pode aproveitar para fazer sua listinha, né, em casa, assim, né? Já aproveita, faz a listinha em casa. De coisas simples, né? E a gente falou em algum outro momento do podcast sobre os hobbies, né? E quanto os homens eles mantêm os hobbies ao longo do tempo e as mulheres, muitas das vezes, elas vão perdendo esse hobby. Então, um bom exercício é pensar o que eu gostava de fazer quando era criança, né? O que me nutria e que me deixava super feliz por nada, só pelo simples fato de fazer, com nenhum objetivo de alcançar nada, de produzir nada, de fazer nada. É simplesmente fazer pelo fato de eu gostar de fazer. E sem pensar em ser produtivo, né? Pensar exatamente. em me distrair, um momento leve pra mim. Então, é o que vai me fazer bem ali. E é legal, assim, porque agora eu falando disso, né, eu lembrei, eu gosto de pintar mandala. E aí, eu comecei a resgatar. Na época que eu tava com... o transtorno de ansiedade generalizada, eu pintava muita mandala pra... Eu fui num curso outro dia e fiz isso, não sei se você viu. Não vi. Eu pintava muita mandala, então eu fazia e eu pintava mandala e eu ia atrás e ia escrevendo todos os insights que eu tinha, então eu ia percebendo qual era a força que eu tava fazendo no lápis, então eu ia percebendo várias coisas que iam se expressando ali enquanto eu pintava mandala. E aí esse coisa eu resgatei, porque eu tinha um livro e eu não terminei de pintar todo. E aí um dia eu falei pra minha filha, filha, vamos botar uma música relaxante, porque a gente ouve de vez em quando pra dormir, e vamos pintar? Eu abri meu livro de mandala, compartilhei com ela os meus lápis. E aí só falei, filha, só não deixa meus lápis caírem no chão, por favor.
E aí, do tipo, a gente ficou literal, uma criança de 1 hora, Legal. uma criança de 5 anos ficar 1 hora parada ali pintando é bastante terapia, né? coisa. E aí a gente, sabe, foi criando esse vínculo. Então, acho que é sobre isso. Tem coisas pequenas que a gente... E não precisa ficar 1 hora pintando mandala aqui. Seja 15 minutos pintar alguma coisa, desenhar, rabiscar um papel. Whatever. Né? Bom, eu acho que aqui já tem muito ensinamento pro mundo corporativo pra gente escutar e aplicar no trabalho também. Sim. Mas eu queria entender como é que foi lidar com o câncer no ambiente de trabalho. Vamos lá. Gente, foi complexo. Eu não vou... É muito complexo, é o que eu estava falando no início, quando você está no auge ali, né, de uma certa idade, que você está querendo evoluir profissionalmente, Sim. você receber um baque desse, né? E assim, eu era uma pessoa que tinha uma autocobrança profissional, tá? E, em paralelo, como eu falei, eu estava mudando de área e estava mudando de gestora. Então, a partir do momento que você muda de área, né, você começa do zero, gente. Você Sim. tem que apresentar o seu trabalho, você tem que criar ali um vínculo de segurança. Então, em todo esse contexto, foi muito complicado eu conseguir lidar com isso, né? E aí, eu acho que muito do que você está trazendo, uma coisa que eu percebo hoje é que eu também nunca tinha trabalhado com alguém, apesar de estar 15 anos na RH, eu nunca tinha visto alguém da minha idade ter um câncer nas empresas que eu trabalhei na mesma área que eu, tá? E aí eu até aproveito para pegar o contraponto de que o quanto, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais. Desde que eu abri meu Instagram, eu recebi o direct de 6 pessoas mais jovens do que eu com diagnóstico de câncer também no meio corporativo, tá? Então, assim, é uma situação que a gente entende que a gente vai ter que saber lidar melhor, né? E eu tive que aprender. E no primeiro momento, gente, eu tive muita vergonha, tá? Não vou falar assim, vergonha até de contar para as pessoas. Eu ficava até, quando eu vou ficar careca, o que eu faço? Uma peruca? Como é que eu vou entrar nas reuniões? Eu trabalho, tive a liberdade ali de trabalhar no home office, o que me facilitou também, tá? Mas eu entrava em todas as reuniões. E eu fui aprendendo, fui construindo esse processo. Então, eu me lembro muito da minha primeira reunião que eu entrei, quando eu raspei a cabeça. Eu fiquei 1 hora me olhando no espelho, gente, porque eu ainda não sabia se eu ia usar turbante, se eu ia me adaptar à peruca, se eu ia... Então, eu fiquei 1 hora olhando e botando um lenço ali, que era um lenço que eu tinha em casa, tomando coragem de entrar com a câmera aberta. Eu entrei muito acanhada, com muita vergonha. E aí, eu me lembro que foram 7 meses ali trabalhando em tratamento oncológico. No final, já uma outra postura. Como eu já trabalhava nessa empresa há bastante tempo, as pessoas, obviamente, já me conheciam. Eu sou da RH, então eu tenho interface com muitas áreas. Eu já entrava com uma outra postura. Eu já entrava segura de mim e falava logo, gente, vocês estão vendo aqui uma situação diferente, mas eu estou no meio de um tratamento oncológico. Vai dar tudo certo, tá tudo dando certo, mas eu acho bacana falar para vocês, porque vocês estão vendo que o visual tá diferente. Então, assim, eu fui construindo... Mas eu senti falta, assim, acho que a Pri trouxe aqui, às vezes de você ter pessoas ali para você se conectar e que de repente já passaram por essa situação no meio corporativo que podem te ajudar de alguma forma, né? Procurei leituras na época, né, inicialmente, depois eu me deparei com algumas pessoas ali, principalmente da minha empresa, que tiveram câncer e que me ajudaram, tá? Mas procurei algumas leituras, assim, como entrar na reunião, e fui pesquisando, tá, gente? Como entrar na reunião, num tratamento, como fazer isso, como deixar... E não achava. Não tem leitura sobre isso. E aí eu fui passando um processo e construindo ali como que eu ia passar em relação a isso. E aí é o que eu disse, inicialmente, vamos que eu quero mais trabalho, não quero pensar em câncer, isso vai me distrair de alguma forma, mas depois você entende que você não está levando uma vida normal. E aí quando a ficha cai, você começa também a entender seus limites, porque do que adiantava eu estar... E, gente, eu sempre gosto de colocar aqui, porque é uma pura verdade. Eu tive uma liberdade para tomar essas decisões que eu tomei no ambiente que eu estava, tá? E que eu me encontro até hoje. Então, assim, às vezes eu estava numa reunião às 3 horas da tarde e a química do tratamento tira um pouco da nossa energia. Eu não estava assimilando mais nada do que estava sendo dito ali. Então, eu só estava corpo presente. Então, eu comecei a me dar a liberdade de começar a sair e entendendo o que era importante eu estar. E importante para mim também, sabe, gente? O que era importante eu estar presente, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E começar a pensar, porque outro dia eu estava conversando com umas pessoas, as pessoas falaram para mim assim, poxa, como que você lidou com isso? Eu acho que eu ia ficar muito preocupada numa situação de mudança. Eu falei, você começa a mudar ali um pouco do seu mindset, né?
ok, o trabalho é importante, gente, em nenhum momento eu vou falar isso aqui, alguma coisa contrária. Mas você percebe que o trabalho é uma parte da sua vida. Eu ali naquele momento, eu estava lutando para ficar viva, né? Eu estava lutando numa sobrevivência. Então, eu me permitia não ficar, num dado momento, a não ficar mais chateada, porque eu não podia estar em alguma reunião, isso e aquilo, porque eu estava lutando com uma coisa muito maior, né? Então, foi um processo de construção ali que eu fui entendendo melhor e colocando depois ali os meus limites. Eu acho legal uma coisa que você trouxe, que é a gestão da nossa energia, né? E assim, obviamente isso fica muito mais patente num tratamento de câncer, mas assim, todos nós temos um limite de energia, né? Então, vale também pra gente fazer autorreflexão de microgerenciamento. Será que eu preciso estar em todas as reuniões? Será que eu preciso acompanhar todos os assuntos? Será que eu preciso intervir em todos os momentos? Isso. Então, assim, como eu consigo ser mais inteligente no sentido de economizar minha bateria e intervir e acompanhar e fazer gestão e estar presente de fato aonde eu preciso estar e fazer as intervenções que de fato vão ser importantes de ser feitas, né? Então, acho que isso também tem muito com a coisa de nossa liderança, como é que a gente faz uma reflexão do tempo que a gente gasta em cada coisa, perfeito. De querer controlar as pessoas ou querer fazer esse microgerenciamento. Então, acho que no fundo, não dizendo que você fazia isso, mas eu acho que num nível muito mais... Não, mas com certeza. Mais, né? Você tá super conectada. Obviamente, de uma forma muito mais intensa e muito mais séria, porque isso que você tá falando, gente, do tipo, já não é mais sobre, eu quero fazer isso ou não, tipo, se tem a ver com a minha personalidade ou não tenha, não, é entre eu estar viva e não estar viva amanhã. Então, se é pra eu estar viva, não participarei dessa reunião, porque, né, depois o trabalho a gente vê, porque se não tiver vida, não tem trabalho. Isso. Né? Então, eu acho que num lugar muito mais urgente, mas eu acho que provoca essa reflexão, né? Te ouvindo me provoca essa reflexão de, como eu faço a gestão do meu tempo? Aquilo que, de fato, eu quero gastar energia com isso, e aí aquilo que você falou, né, de ser um pouco mais autêntica, é parar e falar, eu quero gastar energia com isso? Essa minha energia, ela me custa alguma coisa. Vale eu gastar energia com isso ou não vale? Isso é melhor direcionado se eu for colocar em outro lugar. Então, são todas as reflexões que me provocam de ouvindo. Não, e total, a reflexão faz todo sentido, que aí, assim, quando eu for falar, porque a gente vai mudando nesse processo. E essa é uma reflexão que eu tenho da profissional ali, que eu tô construindo agora com um posicionamento diferente, né? De que é isso que você tá falando. Para eu ser produtiva, eu não preciso entrar em todas as reuniões, em todos os assuntos, até porque isso tem uma questão de tempo e tem uma questão também de energia, né? Então, é muito mais estratégico estar aonde realmente tem um propósito, e aí a gente começa a repensar em propósito, né? O que faz sentido para minha carreira, o que eu quero, e começar a escolher ali cenários que é melhor você estar do que em outros. Né? Porque se você está em tudo ali, você... Eu acho até que vale uma reflexão pro ambiente corporativo em si, né? Você falou que estava num momento de mudança, não sei se é o seu contexto, mas o quanto a gente não valoriza a política, a pessoa que está sempre disponível, ainda que não faça nada, ela está ali só para agradar um novo gestor, uma nova liderança, e as reuniões que podiam ser um e-mail, e a gente vai desperdiçando vários pequenos blocos de tempo, e no final tudo é uma urgência, tudo tem que ser agora, e é sempre o próximo pedido urgente, né? A gente não tem um planejamento, a gente não tem... E a gente vai se perdendo enquanto profissional. Às vezes entrega até menos, porque a gente perde tanto tempo ou ruminando lá, sofrendo, porque é uma urgência e a ansiedade sobe para níveis que atrapalham a produtividade, ou porque a gente está gastando tempo em atividades totalmente políticas e não que não precise da atividade política, não que a gente não precise ter reuniões onde não são totalmente produtivas para a gente se conhecer e tal, mas que poderiam não precisar e a gente investir aquele tempo numa coisa melhor, né? Mas aí também tá linkado com o que eu tô falando aqui direto, né, gente? A nossa autocobrança. Às vezes não é nenhuma imposição ali que te colocaram de você estar naquela reunião, mas você quer você acreditar que... Ou então, aqui no meu caso, até nem era uma questão de exposição. Inicialmente foi uma questão muito de entender que aquilo ali poderia ser um alívio para o que eu estava passando, para ver outros assuntos, né? Mas depois foge do seu limite. E aí você... Não,
eu vou ter não é nem viável, vou né? ter que processar o luto que eu tô passando, gente, porque eu sempre falo isso, não deixa de ser um luto. Sim. Então, eu vou ter que passar esse luto, eu vou ter que processar, porque não vai dar pra fingir que não aconteceu nada. E aí, só pegando o gancho de vocês, que eu acho que é muito bacana falar sobre isso, tá? Que eu trago a questão já que a gente entrou no ambiente corporativo, tá, Edu? Eu vou trazer ali, assim, o que eu tenho visto, tá? Essa questão de não ter achado nada em relação a leituras de uma pessoa passando ali por câncer em tratamento oncológico. E eu hoje percebo, né, e aí o que você me perguntou da vida pessoal, eu vou trazer para o ambiente corporativo, assim, o que me fez bem, né, o que me ajudou. Hoje eu percebo que o apoio da empresa no momento de um obstáculo desse é muito importante. Já falei aqui, a gente está num momento em que a gente tem oscilação de humor, a gente tem lapso de memórias, a gente tem uma turbulência de sentimentos. E como a empresa lida com isso, ela pode tanto influenciar positivamente, isso tem dados Sim. comprovando, tá? Como negativamente o seu tratamento, tá? Então, o que eu falo aqui é que o papel das empresas, e lá em outubro, quando eu fui palestrar, eu falava muito isso, vai muito além de um bom plano de saúde, de você fornecer um bom plano de saúde, ou de você fazer ali palestras técnicas no Outubro Rosa para prevenção do câncer. Sim, gente, isso é muito importante. Ter um bom plano de saúde para mim foi maravilhoso. Ouvir uma palestra ali sobre conscientização foi bom. Mas eu entendo hoje que a questão da segurança psicológica, e aí eu tenho que trazer esse tema aqui, gente, assim, foi importantíssimo para mim, tá? Eu não ter visto o meu trabalho como uma ameaça ali naquele momento fez toda a diferença, tá? E eu tive algumas questões ali que, assim, foram genuínas de pessoas. Não era nada que... Isso eu acho bacana. Não era nada formal. Foram genuínas de pessoas que fizeram muita diferença. Vou contar alguns exemplos aqui, posso, gente? Que eu acho que, assim, são exemplos que precisam ser compartilhados. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu liguei para minha gestora na época e falei com ela. E no mesmo dia eu recebi uma ligação da minha diretora, tá, de RH. E eu gosto de falar nela porque ela foi uma pessoa importante, assim, nesse processo. Notícia boa, pode falar o nome. A Leia, muito boa. E aí, no dia que eu tinha contado o diagnóstico, então, assim, eu tava com muito receio de tudo que poderia vir ali pela frente, ela me ligou. E ela me deu, assim, um aparato de acolhimento que fez toda a diferença. Foi, Evelyn, você já trabalha com a gente aqui há uns 5 anos, a gente gosta de você, a gente quer o seu melhor durante esse tempo, então se sinta livre para você trabalhar dentro do seu limite, para você fazer o que você precisa fazer ali quando você está bem. Então, a partir do momento que no momento que você está nervosa ali compartilhando o diagnóstico, você recebe uma atitude simples assim, gente, mas super genuína, você fala, opa, já isso aqui já me deu um certo conforto, porque eu não vou ver mais isso como uma ameaça, né? Eu não vou ficar aqui, porque tem gente que às vezes ainda passando por essa turbulência toda, ainda tem uma preocupação ali, o que será que vai acontecer comigo? Eu não vou dar conta, e se eu não der conta, eu ainda posso ser desligada. Então, ela fez tanto isso comigo no início, como no final, quando eu descobri a cura, ela também me ligou, e ela marcou um almoço comigo. Foi a minha entrada de volta para o meio corporativo no formato presencial. Ela me recebeu, a gente almoçou juntas, comemoramos, ela me acolheu e ela me levou para a empresa. Então, assim, isso foi de suma importância. E tem um palestrante que eu vi, que é o Cauê, que ele fala de alguns gift works, né? Gift works é quando você ganha ali presente no seu trabalho. Eu acho que esses foram 2 gift works. Eu tive a minha equipe lá do trabalho, o time de saúde, as pessoas tiveram realmente o acompanhamento. Eu, depois de fazer a minha mastectomia, eu recebi a visita da médica do trabalho, de onde eu trabalho, assim. Ela não tinha nenhuma questão de ter que estar lá, mas, poxa, ela estava lá me acolhendo, me dando dicas, sabe? Depois, com o tempo, eu descobri uma pessoa que também passou por um processo de câncer de mama. Ela contribuiu, eu vou até depois indicar aqui. Ela compartilhou comigo um livro que ela escreveu sobre isso, que também me ajudou muito, que eu, às vezes, ia para quimioterapia lendo o livro dela, falando um pouquinho da experiência dela. Então, assim, algumas atitudes genuínas de segurança psicológica e simples fizeram toda a diferença. Então, quando você me pergunta assim, a pessoa às vezes não sabe como lidar. Olha como um gesto me deu uma segurança psicológica de falar, gente, tô super tranquila aqui, tenho a liberdade ali, né, de fazer o que eu preciso fazer, então vamos embora
colocar o foco no tratamento total, sabe? Me dedicar totalmente para aquilo. Não, e é legal, né? Porque vários episódios as pessoas trouxeram exemplos e, de novo, exemplos simples, com custo zero, só efetivamente um cuidado genuíno de querer, né, se aproximar da pessoa, cuidar da pessoa. Então, assim, são coisas simples mesmo, que são super fáceis de serem colocadas em prática no sentido de vamos nos conectar com o nosso lado mais humano, né? Somos todos seres humanos, precisamos de acolhimento, precisamos nos sentir pertencentes, reconhecidos, enfim. Então, se juntando lá atrás, né, com isso que você está trazendo. E eu acho que outro ponto que você trouxe importante, né? Segurança psicológica não é ter as palestras no Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Janeiro Branco e todas as outras cores, Maio Furta-Cor para gestante. Não é sobre isso, né? É sobre ações práticas, concretas, que acontecem no ambiente de trabalho e que, óbvio, as palestras, muitas das vezes, elas podem ser aberturas, né, de uma conscientização, de falar, de tocar no tema, mas isso precisa ser para além da palestra, isso precisa ser para além de treinamento, isso, de fato, precisa ser algo que as pessoas vão vivenciar, que elas vão cuidar uma das outras, né? Então, é bem mais no detalhe, no dia a dia, do que momentos estanques para falar sobre o assunto. Eu acho que se alguém ainda tem alguma dúvida do que é a cultura organizacional... Eu ia falar isso, tá? Não, eu ia falar isso também. E o acolhimento do seu time, assim, tinham dados momentos, assim, eu tive um quadro de neutropenia, então você volta querendo compartilhar aquilo, porque eu acho que também o seu time, você precisa... Eu ali queria muito falar, porque teve até um momento que eu falei isso pro meu time, que eu falei, gente, eu acho que eu preciso falar para vocês entenderem como eu tô me sentindo, até para vocês saberem como lidar comigo, né? Sim. Porque tinha momentos ali, oscilação de humor. Então, também o acolhimento do seu time, e eu tive isso na época também, acho que é bacana falar, o acolhimento do seu time de parar, escutar e entender ali como que você está se sentindo, né? E te respeitar, porque muitas vezes eu não conseguia, eu me propunha fazer alguma coisa e às vezes eu não conseguia, e a pessoa, não, fica tranquila aqui que a gente pega, vamos lá, a gente vai fazer uma reviravolta, pega uma coisa que é mais tranquila. Então, tudo isso ajuda muito a gente, que é o que eu falo. Eu não sei como é que pode ser uma pessoa, de repente, não sei não, né, gente? Eu imagino como deve ser difícil uma pessoa estar passando por uma turbulência, um tratamento agressivo, e ela ainda não ter uma segurança psicológica dentro do local que ela trabalha, ela ficar ali nervosa com o que vai acontecer com ela. Isso faz com que a pessoa tenha até uma outra reação a tudo que ela está passando, né? É muito mais complexo. A gente fala muito sobre o trabalho poder ser protetivo ou deletério para a saúde mental, mas em alguns casos ele é protetivo ou deletério para a saúde, inclusive física, né? Isso. A forma como a gente reage aos estímulos depende muito de como a nossa cabeça tá. Então... Não, de novo, né? Segurança psicológica, aí você trouxe o exemplo que é diálogo, né? E aí é uma coisa que é bilateral, né? O quanto, e a gente já falou sobre isso, sobre aprender a sustentar diálogos desconfortáveis, difíceis, porque provavelmente não foi fácil para você falar, provavelmente também não foi fácil para o seu time ouvir. Isso aí. Né? Mas não, segurança psicológica é sobre isso, o quanto eu consigo começar a desenvolver recursos internos para falar, olha, é importante não passar por cima disso e falar abertamente sobre, olha, eu tenho isso, existem esses sintomas, provavelmente vocês vão ver acontecendo certas coisas, isso não é pessoal, isso é um reflexo do tratamento. E provavelmente a pessoa que recebe isso, ela tem um momento ali para ela poder processar, pode ser que provoque dúvida, pode ser que provoque medo e outras reflexões, porque ela vai começar a também, aquilo ali vai atravessar todo mundo, como você falou, né? Seu marido viveu com você, mas eu acho que invariavelmente todas as pessoas que trabalhavam com você de alguma forma foram atravessadas e tocadas por isso. Então, né, isso se amplifica para muito além, né, só do núcleo familiar, óbvio, o núcleo familiar com mais intensidade. E as pessoas precisam receber isso e, ao mesmo tempo, começar a reconhecer que isso acontece no trabalho. Então, acho que a segurança psicológica ela vai sendo construída no processo do diálogo, de falar o difícil, de receber o difícil, de perceber que no dia a dia está acontecendo e falar, pera, eu vou me dispor a cuidar disso porque eu lembro que a fulana falou sobre isso e que isso, né, a gente pode fazer isso junto, vamos construir isso junto. Eu acho que é uma questão cultural tão forte que você trouxe na sua fala o respeito, né? Seria muito fácil alguém pegar, não, porque o
é um desequilíbrio, qual foi a palavra? Emocional, ó. Usar isso para deslegitimar um momento que, por exemplo, pô, tu vacilou comigo. Ah, não, tá dizendo isso porque tá desequilibrado. E é importante que a gente tenha essa cultura forte para que isso não aconteça. O respeito tem que prevalecer, principalmente nesses momentos. Sim. Respeitar alguém que eu concordo, alguém que é muito fácil. Então, eu acho que é um recorte importante. Perfeito, tá, Edu? Assim, acho que você trouxe algo que a gente fala lá no local de trabalho, que o respeito é um valor que a gente trata como inegociável. Então, é muito disso que você está trazendo, sabe? E quando você fala, eu tô aqui lembrando que as pessoas... Porque realmente as pessoas não conhecem, né? Eu tenho... Enfim, já tenho 40 anos, mas eu trabalho com pessoas bem mais jovens do que eu. Então, as pessoas, às vezes, não sabem. Então, as pessoas perguntavam, cirurgia, mas como é que é? E eu ia falando e as pessoas iam entendendo para saber como lidar melhor. E essa vai demorar muito, essa vai demorar menos. E aí, você explicando. E acho que isso foi até bacana para eles também, de uma certa forma, que eles aprenderam, assim, a lidar com isso. Então, se algum dia houver alguma outra situação, ali, um meio do caminho e como lidar... já vão saber. Porque também teve casos de eu entrar em reunião e pessoas que já falavam comigo, assim, reuniões muito grandes com muitas pessoas, ter vergonha de falar comigo ali no fórum e, de repente, me procurar ali na rede social e falar, olha, desculpa, eu queria te falar aqui, poxa, parabéns pela sua coragem de você estar entrando nas reuniões do jeito que você está entrando, mas eu não tive coragem de falar com você. E eu entendo, né? Mas eu falava assim, olha, pode falar, tá tudo bem. E você também se colocar à disposição ali para instruir essas pessoas. Então, foi um movimento de construção, tanto da minha parte quanto para eles, de entendimento. Fora o impacto, né? Porque é isso, a gente tá falando naquele primeiro círculo de pessoas ali que tiveram contato com você. Mas, de alguma forma, elas tiveram conhecimento sobre o processo, sobre o que se dá, sobre o que acontece. E, invariavelmente, quando ela entrar em contato, seja ou com uma outra pessoa que está passando por um processo, ou com alguém que conhece, que vai, por algum motivo, comentar, certamente ela vai compartilhar aquilo que ela teve de experiência. E isso vai começando a impactar pessoas para além do que a gente faz ideia de onde vai chegar, né? Então, acho que aquilo que a gente falou do exemplo, e no final das contas a gente poder ter um diálogo aberto é sobre isso, né? Sobre uma conscientização que vai para além, inclusive, do nosso controle de querer conscientizar ou falar, de fato tocar genuinamente o outro, a nossa vulnerabilidade conecta, né? E a pessoa se envolve naquilo e ela vai propagar aquilo de alguma forma quando ela tiver a possibilidade. Então... E o quanto, né? Eu fico pensando aqui, tá, gente? Quando eu resolvi falar sobre o tema, né? E eu hoje vejo dessa forma. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre as situações que a gente vem vendo aí, né? O câncer é uma delas, é melhor para que as pessoas possam... eu sempre digo isso, não é uma competição, é uma colaboração de todas as mulheres que falam ali sobre o câncer, o que falam... Porque eu escutei até naquela palestra que você estava comigo, Pri, veio uma pessoa falar comigo e falar assim, as pessoas rotulam ali o câncer como algo muito ruim. Por quê? Porque normalmente quem tem um câncer não vai falar sobre o câncer. Normalmente a gente fica sabendo do câncer quando uma pessoa já vai a óbito com câncer, né? Sim. Então muitas das pessoas que ali, e que a gente sabe que os índices cada vez crescem mais, elas não falam porque elas têm receio, elas têm vergonha, elas não querem tocar no assunto porque elas acham que vai fazer mal. Mas o quanto a gente puder, pelo menos eu vejo dessa forma, o quanto a gente puder falar e instruir as pessoas sobre isso, é bom para todo mundo, sabe? Enfim, pra gente saber como lidar com toda essa situação. Acho que a gente vai se encaminhar pro nosso final. Considerações finais. Considerações finais. Já tinha um tempo que a gente fazia isso, hein? Porque a gente falou muito nos últimos episódios, a gente não falou sobre considerações finais. Eu acho que são pontos importantes, né? Que a gente falou. Primeiro, a questão da pausa. O quanto isso, de fato, é revolucionário. E não é um revolucionário de mudar fora, é de mudar dentro. E como a gente vai lidar com as situações e com aquilo que acontece na nossa vida. E diálogo e respeito, né? Para cima de tudo, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que existem desafios, mas diálogo e respeito e genuinamente querer se conectar com o outro me parecem, pelo menos te ouvindo, né? E ouvindo todas as pessoas que aqui vieram compartilhar suas histórias, me parecem ser boas posturas internas, né? E que é isso. Se colocar no lugar de não sei lidar,
E muitas das vezes é a conversa desconfortável. Nossa, eu tô vendo que você tá passando por isso. Eu não sei lidar com isso, mas eu queria muito construir uma relação com você pra te apoiar nisso. Vamos juntos? Você tá disposto a fazer isso comigo, né? E é ser genuíno, né? Você não precisa saber de tudo, a gente não precisa saber lidar com tudo. Mas a gente precisa... Não, né? Não existe estar preparado para lidar com tudo, mas a gente precisa estar disposto a lidar com as situações que se apresentam. Então, acho que meu resumo seria isso. Bom, a minha consideração final é que a gente falou sobre os obstáculos e que como o obstáculo às vezes obriga a gente a parar, mas eu queria fazer um convite para quem ainda não está passando por um obstáculo, ainda não tem, mas que já tem qualquer tipo de sinal, já tá na hora, vamos parar. E até quem não tem nenhum tipo de sinal ou não percebeu, porque eu imagino que todo mundo tem, vamos dar uma parada, vamos repensar nossa vida, vamos pensar como a gente pode ser parte de uma coisa melhor e maior, começando pela gente sempre, não vamos ser revolucionários começando pelos outros. E é isso, construir um lugar melhor a partir da gente, já pensando no amanhã, antes da gente ser obrigado a parar, né? Eu falo aqui é o que eu trouxe muito aqui, né, gente? Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Então, nessa era que a gente vive, a gente está falando aqui o tempo inteiro de entrega, produtividade, a gente parar um pouco, ter mais presença, né? Ver mais as coisas, o sentido que elas conectam ali com a nossa vida, sabe? Parar ali um pouquinho. E acho que isso que você trouxe é muito bom, não parar ali por uma questão de um obstáculo, é você fazer esse movimento para te fazer bem. Então, hoje, eu brinco, tá, gente? Hoje eu tô me mimando como nunca me mimei. Eu tô fazendo mentoria, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo consultoria de corrida, assim, eu realmente tô investindo em mim porque, enfim, eu entendi o quanto que é importante a gente cuidar da gente. Bom, vamos para o nosso encerramento, mas antes, 3 livros que todo mundo precisa ler. Eu trouxe aqui, tá, gente? Acho que tá super conectado com o que a gente falou ali ao longo do podcast. Então, esse aqui que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse aqui é um livro, já diz uma amiga minha que ele é um livro de cabeceira para você botar ao lado ali da sua cama antes de dormir, porque é um livro que faz muitas reflexões sobre isso, sobre como você lidar com seus sentimentos e emoções num período ali quando você desacelera. A gente falou super sobre segurança psicológica, então eu também quero sugerir esse livro aqui. Eu preciso fazer uma observação. A gente estava conversando sobre o livro antes de começar. Foi muito difícil não falar dele durante o podcast, mas eu deixa pra ela falar do livro. Segurando pra não dar spoiler. Exatamente, que é a Organização Sem Medo, é da Amy. Esse livro é maravilhoso e fala exatamente, eu tô lendo ele, fala exatamente sobre essa segurança psicológica no local de trabalho, para inovação e para crescimento, linkada ali com o que a gente falou de autenticidade. E eu trago aqui também o livro que eu comentei aqui, que é da Simone Prado, que trabalha lá na empresa, mesmo que eu, e que foi um livro que foi um conforto para mim no meio de quimioterapia. Ela me deu de presente quando ela descobriu que eu estava com diagnóstico. Um livro super fácil de ler, tá? Ela é uma pessoa realmente muito dinâmica. Então, é um livro que fala também aqui sobre a experiência dela com câncer. Muito bom. Ficam aí os exemplos de livro para todo mundo já começar. O primeiro, então... Não é para folhear, não, hein? É para ler. Vocês já leram? Não. Ainda não. Leiam, por favor. É muito bom. E é rápido, porque tem tem uns pensamentos. Então, não é leitura direta, assim. Aliás, os 3 são super rápidos. Muito bom. Eu recomendo. E agora, quem não pode deixar de sentar nessa cadeira aí para bater um papo com a gente? Queria indicar 2 pessoas, tá? A primeira é uma pessoa que trabalhou comigo, que se tornou uma amiga, que é a Suelen. A Priscila conheceu um pouquinho ali. A Suelen, ela fez uma transição de carreira, ela 13 anos ali trabalhando em RH, e ela fez uma transição completamente diferente, tá, gente? Ela foi para astrologia, tá? Caramba, legal. Mas olha que bacana, que ela usa a experiência dela de RH conectada com a astrologia. Então, a Suelen foi a primeira pessoa que leu ali no meu mapa e resgatou ali muitas coisas também que eu já fazia e que eu poderia voltar como a escrita, como a comunicação. Então, ela usa ali a astrologia como uma ferramenta para você se conectar profissionalmente. Então, eu acho isso super disruptivo, tá? Ela usar essas 2 experiências a favor.
E acho que seria um papo muito bacana com vocês. Assim, a gente tem trocas incríveis, eu e ela. E uma outra é a Fabiana Borges. Ela é minha mentora hoje. Ela está me ajudando muito nesse retorno de posicionamento, tá? É uma pessoa que fala muito de carreira, de posicionamento. E ela tem um programa chamado Salto Alto, que é bem bacana. É um programa de liderança feminina nos Estados Unidos. Então, o empoderamento dessas mulheres, acho que seriam 2 pessoas incríveis para vocês conversarem aqui, tá? Convidem. Muito bom. Convidaremos, sem dúvida. Com certeza. É isso. Bom, muito Gente, obrigado obrigada, adorei. a quem nos assistiu até aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Posso falar que eu tava nervosa, mas eu nem fiquei, né? Falei, É que vocês avisaram. Flui fácil, a gente vai conversando, é um bate-papo, Ai, a gente uma esquece delícia. que tem uma câmera aqui, tá tudo bem. Algumas. Foi uma delícia, gente. Obrigada por compartilhar a sua história, por se emocionar, porque eu acho que faz parte também da gente, de toda a permitir, expressão, né, da comunicação, também faz parte o se emocionar e tocar as pessoas emocionalmente. Então, fiquei muito feliz. Eu cada vez fico mais feliz. Toda vez que eu gravo um podcast, eu fico um pouquinho mais feliz de ouvir e conhecer pessoas, e histórias e coisas incríveis. Então, acho que tem muita gente incrível no mundo. E o podcast, ouvir as histórias, assim, tem sido realmente uma realização para mim. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Amei, Edu. Obrigada. É isso. Obrigada, E pessoal. até a próxima. Até a próxima.